Hoje a ideia é trazer algumas reflexões sobre a construção, da medicina ou biomedicina e seus impactos nas formas da gente enxergar questões como saúde, doença, o próprio corpo em si, enquanto algo, um estatuto diferenciado nessa cisão, que se configurou na modernidade entre corpo e alma, ou corpo e mente. E de que forma isso então foi de fato um processo histórico, uma construção histórica social e que passa hoje a também ser questionada diante das novos elementos que surgem em termos de espiritualidade contemporânea, em termos de medicinas alternativas e tantos outros tratamentos que se colocam, se não de par a par, de igual para igual, de uma maneira complementar às práticas médicas tradicionais. Bom, para começar, é importante dizer que nem sempre a noção de saúde ela foi vista do jeito que ela é hoje. A noção de saúde ela vem da ideia cristã de salvação. Isso porque na Idade Média, no Ocidente, a gente está falando da noção de saúde ocidental, ou seja, aquela visão que venceu aqui no Ocidente. Na Idade Média, a ideia de saúde estava literalmente, intrinsecamente relacionada à ideia de salvação espiritual. Até porque as doenças não eram concebidas como, o fator da doença não era um micróbio, uma bactéria, a falta de higiene. A doença vinha porque era um castigo de Deus, eram questões mágicas atreladas a esses processos. Então era preciso agir magicamente, era preciso agir religiosamente para se curar, para se salvar. Porém, houve um momento de shift, esse momento de shift que deu a liberdade, a construção que se deu então, a construção do desenvolvimento da biomedicina, e aí essa noção de saúde, ela perde esse sentido religioso e passa então a ganhar um significado de uma meta. É uma meta a ser perseguida pelo Estado, que queria seus cidadãos saudáveis e prontos para o trabalho, e também pelo indivíduo que ganha essa questão de eu quero estar bem, eu quero me libertar de qualquer dor, de algum mal-estar, eu quero estar saudável. Mas qual foi o ponto, chave que permitiu que isso acontecesse? Ora, a gente tem que voltar nas discussões do Descartes que ele inaugura, porque é a partir daí que a gente vai perceber, mais ou menos no século 17, 18, esse desencantamento do mundo atrelado a processos de dissecação de corpos. É importante dizer que dissecar um corpo na Idade Média era um tabu, porque as pessoas tinham de fato medo que isso gerasse questões espirituais perigosas. Além de tudo, o cadáver não era visto como algo sujo, algo que poderia contaminar, o cadáver era visto como alguém que tivesse virtudes curativas, O morto, ele poderia e tinha esse papel de estar presente na vida dos vivos, E não era então tratado como algo apodrecido, o corpo, depois da morte. Então, até conseguir realizar essa dissecação, foi uma grande luta
Mas a partir do momento em que isso começou a acontecer, vai dizer Descartes, que ele vai separar, então, né, a partir das suas ideias, separar o controle, o domínio de si, que é a mente, da noção de corpo, que é algo descontrolado, animalesco, totalmente diferente da mente. Antes disso, na Idade Média, o corpo era visto como um receptáculo de poderes mágicos, né? Havia, até hoje existe isso nas medicinas mais orientais, essa correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo que se plasmaria no corpo. E na Idade Média isso não era diferente. E daí tinham as práticas mágicas que se apoiavam então nessas concepções, e o corpo era então um elemento do macrocosmo e que estava envolvido com todos os outros elementos. Mas a partir de Descartes, o corpo vira máquina. O corpo vira máquina para força de trabalho. E a mente, ela atinge esse estatuto de algo muito separado do corpo, né? Nesse momento, a ideia de alma religiosa perde totalmente seu sentido, perde seu posto em detrimento da ideia de um homem racional, de um homem máquina. E o corpo serviria então para fazer exercício, ele precisava se nutrir de alimentos nutritivos, ele precisava ser usado da melhor maneira para que ele pudesse render da melhor maneira, porque ele tinha forças específicas e era suscetível então a operações específicas. É o que Foucault vai dizer, né, quando o corpo se transforma em alvo dos mecanismos de poder que se oferecem a novas formas de saber, como então de fato está aí implicado o nascimento da clínica, né? Neste momento, essa preocupação do Estado com o corpo dos seus cidadãos trata-se de uma forma de controle social sobre essa força de trabalho que precisava trabalhar e produzir para o Estado. Então tinha um componente econômico, mas também tinha a ideia de controlar os corpos daqueles desobedientes, né? E a preocupação, então, era manter essas pessoas saudáveis no corpo e na mente, né? Os loucos, eles precisavam ser, de alguma forma, enclausurados em instituições, porque deixá-lo solto era, muitas vezes, infringir a potencialidade de uma ordem social de funcionar de uma maneira mais harmônica, né? E nesse sentido, Foucault vai dizer que a saúde, então, se torna um objeto de consumo, um produto de consumo, que pode ser produzido a partir de saberes médicos, né? Hoje a gente tem laboratórios farmacêuticos produzindo e vendendo a ideia de saúde, a gente tem a ideia de tratamentos médicos mirabolantes, a gente tem, de fato, a separação de tudo que é relacionado à saúde, à cura de doenças e a promoção de um bem-estar como algo a ser perseguido por todos. Ninguém quer envelhecer, todo mundo quer ficar saudável, e para isso tem uma indústria gigante de coisas a serem vendidas, para serem consumidas, para manter as pessoas nesse estado. Mas, se a gente for voltar no tempo, o foco antes era de fato na pessoa enferma, porque a partir da ideia de pessoa enferma que a saúde pôde então se colocar como esse componente econômico, como uma preocupação do Estado. E o Foucault ele vai descrever 4 processos, né, sobre o nascimento da doença. A doença tal como a gente conhece hoje. É o olhar do médico, o primeiro deles. É um olhar que é o que ele chama de le regard, que é o olhar, a forma como o médico vai olhar para o paciente, vai investigar o paciente
e vai tentar entender o que ele tem, né? Nesse momento, é um corpo que, apesar de ser humano, né, e apesar do humanismo ter surgido e se erigido diante desse projeto que separou corpo e mente, nesse momento em que é levado para o olhar do médico, o médico muitas vezes não olha o corpo como humano, ele vai olhar para a mente talvez como humana, mas o corpo é um objeto, ele é um objeto de estudo. E esse objeto de estudo ele precisa então ser olhado, observado analiticamente. A partir daí incide o poder, né? De forma aguda e analítica. E também a partir daí se configura e se conforma um discurso. O que o médico vai dizer sobre aquele corpo? O segundo elemento que Foucault caracteriza sobre o nascimento da doença é o surgimento do hospital, tal como a gente conhece hoje, uma instituição e um espaço especializado para esse olhar científico, para esse olhar de poder. Antes o hospital era tipo um lugar de caridade, muitas vezes associado à Igreja Católica, onde estavam órfãos, pessoas abandonadas, mas não um espaço de ciência. E o espaço para identificação de doenças, de moléstias, com a ajuda de altas tecnologias, foi então uma construção desse momento de nascimento da doença. Um terceiro elemento que Foucault vai dizer é a noção de lesão. Lesão é algo que o corpo tem, algo que simboliza a presença de uma enfermidade. Então, vai haver, e hoje a gente percebe, uma busca frenética através de exames, investigações, para entender, para ir atrás, para buscar investigar qualquer lesão no corpo que possa simbolizar a presença de algo estranho que se relaciona a uma enfermidade. E o quarto é a autópsia, que eu já falei, que era um tabu religioso, mas a partir da dissecação de corpos é que foi possível entender o funcionamento do corpo, foi possível, enfim, a medicina se construir modernamente, né, enquanto uma ciência. E aí o Descartes entra, né, para apoiar esse processo no qual a gente percebe que a mente então fica de um lado e o corpo fica do outro. Embora ambos existam separadamente, um afetaria o outro, segundo Descartes. O corpo biomédico, tal como a gente conhece hoje, é, portanto, uma construção cultural, histórica e social, né? E o que está por trás dessa visão de corpo como máquina? A ideia de que é preciso focar nas peças. Por isso que a medicina ela se transformou em um grande rol de especializações que cada uma vai olhar para uma parte do todo e que muitas vezes é difícil você ter uma visão holística da parte de um médico, uma visão complementar integral de todas as peças, ou seja, daquilo como um mecanismo que funciona conjuntamente. Muitas vezes cada um só vai olhar para a sua especialidade e vai pedir para o paciente ir para um outro especialista para olhar outras questões. É claro que um tratamento ele vai poder ser composto da ida a diversos especialistas. O corpo como máquina, então, ele é máquina porque a máquina ela permite o foco nas peças. O corpo é máquina também porque a máquina não tem emoções. Então, a medicina abole a necessidade de perceber o paciente e suas emoções, a maneira como ele relata o que ele está sentindo, a maneira como ele se coloca perante a enfermidade, como ele classifica essa enfermidade. E muitas vezes isso é para o médico tanto faz como tanto fez, né? Embora hoje a gente questione isso, muito se questione também dentro da medicina, né? E a outra questão, de fato, o corpo como máquina, era o corpo como aquele capaz de trabalhar, produzir, gerar valor, tudo que a sociedade estava precisando nesse momento, século XVII, XVIII, com o surgimento então das fábricas, dos operários,
Então, tudo isso meio que contribuiu, essa visão da ciência contribuiu para a criação desse Estado cada vez mais preocupado e atrelado às questões econômicas. Então, o que a gente percebe é que o corpo, a partir dessa visão, ele não pensa. O corpo ele só pode ser submetido, sujeito, sua utilidade social tem que ser maximizada ao máximo, ou seja, vai estar em jogo, como diz Foucault, esquemas de assujeitamento. O corpo é capturado em um sistema de sujeição e pensado e investido de relações de poder. Totalmente diferente da noção de corpo da Idade Média. Tudo isso era necessário para acabar com essa ideia de corpo como receptáculos mágicos, justamente para impor a ideia de racionalização capitalista do trabalho e de uma vida muito mais disciplinada. E a mera existência de forças mágicas poderia então ser fonte de uma insubordinação social. Por isso que isso ganha tanto poder, por isso que isso ganha tanto apoio do Estado. É a primeira máquina, então, vai dizer Silvia Federici, o corpo é a primeira máquina desenvolvida pelo capitalismo. Se o corpo é essa máquina, a mente, por sua vez, ela precisa ser disciplinada, porque a mente ela pode estar sujeita, suscetível às emoções do corpo. E é aí que a mente precisa ser reprimida, as emoções, os desejos, né? E, enfim, toda essa questão de identidade individual, ela surge também nesse momento, e a grande disciplinarização da vida das pessoas, porque se acreditava que se a gente deixasse simplesmente o corpo guiar a mente, levaria a gente para um caminho que é o caminho do não trabalho, que é o caminho da folga, que é o caminho da balbúrdia, da preguiça. Então, aí que entra em cena a ideia do autocontrole como disciplina. Pois bem, hoje a gente percebe, então, que esse corpo biomédico como uma construção cultural, ele está em crise, né? A gente percebe que se questiona muito a medicina, a forma como ela não humaniza os pacientes, a própria ideia de ciência. A medicina se colocou enquanto ciência como uma justificativa para ela não ser considerada enquanto uma instituição social. Só que a gente percebe como a biomedicina, enquanto instituição social, permite que a gente perceba relações de poder, relações entre médicos e pacientes que precisam ser investigadas, o seu papel como uma indústria de medicalização contemporânea da vida, né? Ou seja, uma instituição que permite e regula, controla o que a gente chama de doença na atualidade. Então, essa visão mais crítica sobre a biomedicina é essencial para que a gente também possa desconstruir e reconstruir uma outra visão de corpo, uma outra visão de saúde que esteja muito mais alinhada com as necessidades do nosso tempo.